Uma das maiores dúvidas que eu encontro de pais e profissionais é: será que essa criança é TEA? Será que essa criança é TDAH? Será que essa criança, sabe, um jogo de parece mas não é? Muitas dúvidas, mas talvez ela só seja altas habilidades. Muitas vezes essas crianças são confundidas, porque os comportamentos são parecidos. Nós temos ali 3 anéis, alguns anéis que se encontram, se entrelaçam. Às vezes essa criança só parece não prestar atenção na aula. Ela questiona as regras, parece viver em outro mundo, tem interesse intenso, mas começa a ter ou receber rótulos. Existe um problema muito sério aqui e é importante a gente falar a respeito. As altas habilidades são frequentemente confundidas com transtornos. E ela não é um transtorno, ela é uma condição. E hoje eu quero te ajudar a diferenciar aí na tua prática clínica ou até na escola o que de fato é as altas habilidades. Nós temos a Ângela Virgulin, que é uma grande pesquisadora brasileira, que explica que uma das maiores dificuldades no campo das altas habilidades é justamente compreender, ou seja, identificar de forma adequada um diagnóstico diferencial. Isso acontece porque todas ou grande parte das características se sobrepõem. Por exemplo, uma criança com altas habilidades apresenta intensidade emocional, curiosidade acima da média, dificuldade com rotina escolar, problemas com as roupas, mas as origens desses comportamentos é completamente diferente. Deixa eu te trazer um exemplo assim que pode te ajudar, uma identificação real. Um menino de 8 anos chegou para atendimento, ele não prestava atenção na aula, interrompia os professores, parecia desafiador, e a escola chamou os pais, e esses pais ficaram desesperados, porque já eram chamados muitas vezes na escola, parecendo ser um TDAH. Mas durante as sessões a gente foi percebendo que tinha outras coisas que envolviam ali, que não parecia só isso. Ele parecia mais entediado do que desinteressado. O conteúdo da aula parecia repetitivo para ele. Ele não se interessava, ele demonstrava um raciocínio rápido e rapidamente ele já entendia e queria ir para outra atividade. E uma das principais diferenças que a gente tem que entender entre o TDAH e as altas habilidades é a questão de motivação. Ou seja, no TDAH a dificuldade de atenção aparece em praticamente todas as atividades, porque essa criança realmente tem uma dificuldade de focar. Já nas altas habilidades, a atenção muda completamente quando se tem um interesse pela atividade. Ele fica focado, ele presta atenção, ele mergulha, ele se aprofunda. E aí essa criança, às vezes, é percebida na escola como distraída. Mas aí, quando tem um assunto que realmente ela se interessa, ela consegue fazer conexões, se interessar, se aprofundar. Uma outra confusão que acontece é altas habilidades e o aspecto autista, ou TEA. Algumas crianças com altas habilidades preferem conversar com adultos, porque eles conseguem entender do mundo adulto. Isso pode parecer uma dificuldade social, mas existe uma diferença fundamental entre o autismo e as altas habilidades. No autismo, há uma dificuldade em compreender os sinais sociais. Já nas altas habilidades, a criança compreende e compreende muito. Ela faz uma neurocepção apurada daquele ambiente. E aí ela encontra muitas coisas que às vezes até desorganiza ela. Por isso que acaba gerando algumas questões e frustrações. Dombrowski traz outra questão em relação às crianças com altas habilidades, que elas podem apresentar uma excitabilidade emocional. O que é isso, né? Vamos explicar melhor. As emoções são profundas, elas têm reações intensas, elas têm uma alta sensibilidade e às vezes isso faz com que elas se desregulem rapidamente. E na verdade é só um desenvolvimento ou um movimento neurocerebral diferente, a gente tem um cérebro modificado ali. Então na prática clínica, alguns pontos podem ajudar e ajudar muito aí para você conseguir diferenciar. Que tipo de pergunta essas crianças fazem? Fica atento. Ela tem velocidade no raciocínio? Ela consegue fazer conexões rápidas? Ela tem profundidade e interesse em alguns assuntos que são do interesse dela? Uma sensibilidade emocional e moral? Uma percepção do mundo adulto?
Esses aspectos podem aparecer com frequência em crianças com altas habilidades. Então a gente tem que olhar para isso. A Denise Breira é uma pesquisadora brasileira também. E ela mostra que muitas das identificações diagnósticas equivocadas acontecem porque o contexto intelectual da criança não é considerado, ou seja, pelo que ela se interessa e o que ela apresenta, não é algo que é considerado. E sempre que houver essa dúvida diagnóstica, é ideal encaminhar para avaliação neuropsicológica especializada. Porque não é só sobre rotular, dizer é isso, é aquilo. É compreender a criança para que a gente possa cuidar dela, né? Defender ela, intervir e fazer com que o processo seja totalmente diferente. Você, enquanto profissional que está aí atendendo essa família que chega desesperada, teu propósito deve ser, de verdade, olhar para essa criança, olhar para essa família, oferecer para ela uma orientação adequada, ajudar ela a se proteger a criança, evitando os rótulos, evitando todo o contexto que acontece quando não há identificação. Quando não há identificação, essa criança passa a ter um sofrimento emocional e aí as coisas ficam ainda mais difíceis. Então, se você é um profissional que está em contato com essa criança, seja professor ou um profissional que está em clínica com essa criança, ou você é um pai, uma mãe que vem percebendo essa dificuldade dos seus filhos, ou tem alguém na família, encaminhe esse vídeo. A gente precisa ir criando essas conexões para que as famílias entendam a necessidade de olhar para essas crianças de um outro jeito e, de fato, defender elas diante do sistema escolar, entender como ajudar essa criança a ficar melhor dentro do sistema escolar. Esse é o propósito desse vídeo e a gente vai levar essa informação mais longe.